Fala pessoal, imagino que vocês estão sabendo da última do Lula, né? Bom, antes de mais nada, Rodrigo Vilhena aqui. Se curte política, já sabe, se inscreve e dá aquela força pra mim e vamos nessa. Vamos ver o que o Lula falou e aí eu vou trazer as minhas considerações e comentar um pouquinho sobre os impactos que tem, não só na política externa, que envolve o Brasil, mas também na política interna do Brasil. Quando eu vejo o Mundo Rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária para um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. O Brasil não apenas afirmou que vai dar contribuição, eu não posso dizer quanto, porque não é o presidente que decide. Sabe? É preciso ver quem é que cuida disso no governo para saber quanto é que vai dar. Como o Brasil disse que vai defender na ONU a definição do Estado palestino ser reconhecido definitivamente como Estado pleno e soberano. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país de ser pequeno, num outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar. Vamos lá. Acredito que não tem muito mais o que dizer aqui, porque do nosso presidente a gente já ouviu tudo, né? Imagino que não dá para esperar que a gente ouça mais alguma coisa. Bom, o que a gente pode concluir dessa fala do Lula aqui? Primeiro, a ignorância dele, né? É, completamente analfabeto, historicamente falando. Ao comparar um fato histórico com o atual ocorrido e também o termo, começado com G, a gente sabe o que é, o YouTube não deixa a gente falar sobre isso. O que, na minha opinião, é um erro, mas vamos voltar para o vídeo. E por que é um erro? Bom, eu vou trazer primeiro as definições e vou construir um pouco sobre a narrativa e como que eu posso dizer para você e corroborar com o fato de que não é nenhum G e nenhum H do fato histórico que já ocorreu no passado, né? Aqui eu trouxe alguns dados que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eles são o seguinte. Primeiro, eu vou trazer para vocês o significado do termo. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse termo aqui à tona, por causa para a gente esclarecer e não sobrar nenhuma dúvida, né? Eu sei que muitas pessoas têm tido dúvidas sobre o que significa, porque têm utilizado de forma leviana e não compreendendo. Inclusive o próprio Lula prova, corrobora com o que eu estou dizendo em relação ao uso leviano dessas palavras. Mas vamos lá, o termo genocídio não existia antes de 1944. Ele foi criado como um conceito específico para designar crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais e ou religiosos, certo? Então, a gente tem essa definição, ele foi criado depois de 44, a gente sabe o motivo, né? Bom, e aí eu vou para outra questão, que é o fato histórico, né? Eu vou até tirar meu rosto aqui porque eu quero mostrar um pouquinho mais sobre esse site. Vou deixar a fonte na descrição, como sempre. E esse site aqui é muito bom para você entender a história real do que foi que aconteceu lá e relatos dessa coisa horrenda que aconteceu na história. É muito importante você que tem dúvidas ou já ouviu falar sobre o assunto, mas não sabe exatamente o que é, que saiba bem o que é e passe para frente essas informações, para que isso não aconteça novamente na nossa humanidade. Nós não podemos ser levianos, não podemos tratar as coisas de forma tão simplória como o nosso presidente infelizmente fez lá nessa declaração dele, porque é algo que a gente precisa conhecer a fundo, respeitar a história disso e ter certeza de que isso não volte a acontecer nunca mais, né? Vamos ver sobre esse site. Esse site aqui ele foi criado justamente só para isso, tá? É uma enciclopédia do assunto e basicamente ele fala, né? Ele foi uma perseguição sistemática e essa coisa aqui de 6 milhões de judeus europeus pelo regime lá da época, né? Seus aliados e colaboradores também.
foi um processo contínuo que ocorreu por toda a Europa entre 33 e 45. O antissemitismo foi a base para esse acontecimento, né, o que é óbvio, e a gente tem visto sinais de antissemitismo muito mais na internet do que na vida real, mas na vida real também. Lembre-se que você que apoiar o Hamas é uma forma de você apoiar o antissemitismo, porque o Hamas ele é antissemita na sua criação, ele tem um estatuto de criação, e o primeiro termo de criação do estatuto é que o Hamas não poderia deixar de existir até que ele fizesse com que o Estado de Israel e todo o povo judeu deixasse de existir. O que é uma pena em pleno 2024 a gente ter pessoas tão ignorantes assim e tão radicais e estúpidas nesse sentido, né? Bom, eu não vou me estender muito sobre o assunto, mas aqui já explica bastante sobre o assunto. Eu vou deixar a fonte na descrição, espero que vocês entrem lá para entenderem mais a fundo. Tem os relatos, né? A gente pode ver aqui no site muitas explicações. Eu também convido vocês a visitarem o canal Cosmopolítica do professor João Eigen. Ele é muito bom nesse assunto, ele é especialista nesse assunto, ele viajou para fora, ele tem vários vídeos, não só sobre esse assunto, mas outros também que tem trazido à tona por pessoas radicais que não aceitam pensamentos distintos ao deles, né? Então eu convido vocês a visitarem o canal dele também, vou deixar na descrição, né? E aí primeiro a gente definiu isso daqui. Então Lula já está fora da realidade ali. Eu prefiro pensar que ele não está senil, mas está aparecendo. Ele tem dito tanta besteira seguidas, né? Primeiro ele falou da moça lá, sobre a questão do batuque e do tambor. Depois ele falou sobre a questão de que mulher não quer namorar ajudante, né? Então falando que, né, intrinsecamente dizendo que mulher é interesseira. Então tem muitas falas seguidas dele e parece que ele não quer nem saber. Ele está aí só mandando bala, gastando 1 bilhão com viagem, que nem ele gastou ano passado, 1 bilhão com viagem de avião, né? E totalmente desinteressado. Ele começa a falar algumas coisas meio absurdas, né? E ele fala sobre a questão dos gastos. Os deputados federais, os senadores podem vetar esse tipo de gasto. E já existe um pedido de um deputado federal, o Kim Kataguiri, deputado federal pelo estado de São Paulo, que ele quer impedir com que essa continuidade de pagamento, né, do Brasil em relação a essa instituição, a UNRWA, né, UNRWA, que é uma instituição dentro da ONU que tem 1.200 funcionários, se eu não me engano, pelo menos 10% deles já foram identificados como responsáveis por fazer parte dos ataques de 7 de outubro, lá dentro de Israel mesmo. Tem vídeos, inclusive, mostrando vários deles. E além dos outros, que eles ainda não sabem quais são, que teve toda essa construção dos túneis lá. Então existe um bom motivo pelo qual esse dinheiro não está sendo mais entregue pelas outras nações, os Estados Unidos e mais outras 8 nações. Você que pensa sobre os países mais, vamos dizer assim, mais ao centro, mais à esquerda na Europa, como por exemplo a Finlândia, né? A Finlândia mesmo já cortou verbo para essa organização, porque eles reconhecem que de fato não está sendo entregue para o objetivo principal. Eu não sou contra entregar o dinheiro para ajuda humanitária. Eu sou contra você entregar esse dinheiro e ele se tornar dinheiro para terrorista, que é o que tem acontecido, né? Então a gente tem que garantir para que isso aconteça. É como você dá doação de dinheiro para um mendigo te pedindo na rua. Não dá dinheiro, dá um leite, dá alguma coisa. Muitos deles vão te xingar, vão reclamar, vão fazer cara feia, porque não era isso que eles queriam. Eles queriam dinheiro para poder comprar cachaça, para comprar droga, e a gente sabe disso, né? Então, fazendo uma alusão meio distorcida, mas trazendo para a nossa realidade, é praticamente a mesma coisa. E eu quero trazer uma outra coisa aqui para vocês também, que um dos motivos pelo qual eu não concordo com o Brasil dar dinheiro para outras organizações fora do país e tudo mais, é porque o nível de pobreza do Brasil é uma coisa absurda, né? Se a gente pegar aqui, eu estou trazendo para vocês aqui de mão, aqui, de bate pronto, né? Vamos dizer assim, diminuir um pouquinho minha tela. A percentual de brasileiros na situação passou de 36% em 2021 para 31% em 2022. E a extrema pobreza teve queda de 9% para 5,5%. Então você soma esse 5,5% com esses 31,5% aqui, né, mais 5,9%, praticamente 6%, com 31,6%, você já vai ter aí 37% mais ou menos, né? E é onde que eu quero chegar com esse fato específico aqui.
que 37% da população brasileira vive com até R$ 600. Sobrevive. Você que paga suas contas, você que trabalha todos os dias e ganha um salário mínimo, você sabe que seu salário não dá para nada. Né? Você que é responsável. Não estou falando você que mora com seu pai, que paga a conta quando quer, se quiser ajuda seu pai, mas nunca ajuda, essas coisas. Os seus pais, não é disso que eu estou falando de você que ganha R$ 1.400 de salário mínimo e sabe que não dá para nada. Né? Todo brasileiro sabe disso. Esse pessoal, 37% da população brasileira, que dá 83 milhões de brasileiros, tá? Hoje, considerando 220 milhões de pessoas no Brasil. Então, nós temos 83 milhões de pessoas no Brasil que sobrevivem com até R$ 600. Olha só que absurdo. A ajuda humanitária que o Brasil manda, né, poderia ser utilizada para esse pessoal. Primeiro, a gente tem que olhar para dentro. Se a gente quer ajudar fora, estejamos fortes aqui dentro para ajudarmos lá fora. E também falta um pouco de humanidade com essas pessoas, principalmente com o Lula, e não pensar para essas pessoas do Brasil. Ou ele veementemente acredita que está tudo bem no Brasil. Se ele acredita nisso, ele é novamente ele é um estúpido de novo, mas agora não só na relação histórica, mas também na relação atual do próprio país, que ele é presidente, que é um absurdo, né? Pensar que o próprio presidente não sabe disso. Acredito que ele sabe sim, ele simplesmente ignora e não fala disso. Então a gente tem 83 milhões de pessoas, quase 43 vezes mais pessoas do que o que tem na faixa de Gaza. Né? Quase 42 vezes o que tem na faixa de Gaza. E por que a gente não ajuda o povo brasileiro primeiro? É essa a pergunta que eu faço. Você quer ajudar o povo lá de fora? Primeiro ajuda aqui dentro, resolve seus problemas. Hoje a gente tem um problema de saneamento básico no Brasil que pelo menos 110 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Pelo menos a metade disso, ou seja, em torno de 55 milhões a 60 milhões de brasileiros, não tem acesso à água tratada. Isso é o nosso Brasil. A gente está falando de um país que quer ser algo, quer ajudar as pessoas lá fora, mas não se ajuda aqui dentro. Né? Então, está complicado. Vamos falar agora sobre a questão envolvendo um pouco sobre os números e toda essa confusão que tem acontecido. Né? Aqui a gente tem, na relação de Gaza, um número de mortes, né? E ele citou o número de mortes, fala sobre a questão do termo G e também do fato histórico. Vamos tentar fazer uma comparação, um paralelo, e eu vou mostrar para vocês que não faz sentido esse paralelo. Se alguém começar com essa conversaiada, isso aqui são os fatos. Aqui é da própria Al Jazeera, tá? Al Jazeera é uma rede de televisão islã, né? Lá dos países árabes, lá do Oriente Médio. A maior delas, né, internacionalmente conhecida e tudo mais, e ela traz dados frequentemente. E em um desses dados que ela trouxe os dados de forma estranha, para se dizer o mínimo. Olha só, aqui nessa reportagem do Poder 360, eles trazem isso com muita clareza, e eu gosto disso aqui. É o seguinte, em 5 de novembro, o veículo noticiou que ao menos 9.700 palestinos da faixa de Gaza haviam morrido até a data de 5 de novembro, né, a partir do conflito, 7 de outubro, sendo 4.800 crianças. Vamos descer um pouquinho, 880, vamos descer um pouquinho aqui e vamos falar sobre o que está errado nisso daqui. Às 8h55 do mesmo dia, aquela primeira declaração foi feita no mesmo dia, às 12 horas. Esse aqui foi feito às 20h55. No horário do Reino Unido, né, 17h55 horário de Brasília, 5 de novembro, mesmo dia, o canal noticiou que em sua página de atualização ao vivo, olha só, atualização ao vivo sobre a guerra, que ao menos 4.008 crianças palestinas haviam morrido desde o início do conflito, 7 de outubro, até a data em questão. Ou seja, 872 crianças a menos em relação ao dado divulgado anteriormente, no mesmo dia, né, a menos de 10 horas, menos de 10 horas, 8 horas atrás. E isso liga um sinal de alerta, né? A gente sabe que esses números eles tendem a não serem muito factíveis, porque a gente sabe também que existe uma crítica dos canais internacionais, que eles dizem isso aqui, ó. As casualidades, né, os números de casualidades entre palestinos e israelenses foram verificados? Não, eles não foram verificados. As Nações Unidas disse que até agora eles não conseguiram de forma independente verificar os números de casualidades providos, né, pelo Ministério da Saúde dos palestinos e também das autoridades israelenses. Então, o que a gente conclui disso aqui daquele outro número? É que ele vai variar para mais ou para menos,
e sempre que ele tiver no número X, ele vai ser bem menor do que aquilo, porque é como é feito as estatísticas de mortes de uma guerra, né? Principalmente quando você não tem os dados reais para você poder trazer fatos, né? Os números de fato. E aí toda essa questão aqui traz uma outra questão. Desde 2007, a faixa de Gaza ela é dominada pelo grupo ditatorial que causa o terror lá e no resto do mundo. Então, desde 2007 eles tomaram o poder, certo? Foi um poder, eles são reconhecidos como poder regente lá, todo mundo no mundo sabe disso, né? E eles têm um problema aqui, porque eles são a única fonte de qualquer tipo de conflito que acontece lá, né? E geralmente essas fontes, esses números vêm apenas dessas fontes. Então, o que eu quero trazer com esse alerta aqui? Esses números estão inflados, né? A própria Al Jazeera, né, já trouxe dados falando sobre essa questão de que os 16 mil mortos até hoje, né, em 5 meses, ele reflete 16 mil mortos na faixa de Gaza. E lembrando que boa parte das mortes dentro de uma guerra são doenças, não são propriamente o conflito ou bomba que cai nas pessoas, ou tiro, qualquer coisa que você imagine aí. A parte mais grave de uma guerra são as doenças, né? Porque quando acontece a guerra, você acaba não tendo acesso a saneamento básico, a várias coisas que garantem um mínimo de saúde, né? E essas doenças acabam causando isso. Aí você fala, pô, então a ajuda humanitária é extremamente necessária, e eu concordo plenamente. O problema é que essas ajudas humanitárias elas estão sendo entregues para uma organização que quem controla a distribuição é o grupo do terror. E esse grupo do terror tem vários vídeos na internet. Eu não quero trazer aqui para não ter problema com o YouTube nem nada, mas eu convido vocês a buscarem, se vocês tiverem curiosidade, de civis lá de Gaza, que eles tentam fazer alguma coisa, por exemplo, pegar ajuda humanitária e esse grupo impedir que eles peguem. Pessoas sendo espancadas na rua porque eles pegaram comida. Não estou falando de coisas do tipo fúteis. O cara roubou, sei lá, um celular ou coisa do tipo. O cara roubou comida para se alimentar, muitas das vezes para distribuir na sua comunidade, para dar para os seus filhos e tudo mais. E esse grupo do terror impede que eles façam isso. Então, toda a causa começa aí. E aí a gente tem que lembrar também que esse conflito só existe porque esse pessoal do terror decidiu invadir o outro país para matar um monte de gente, fazer aquele monte de barbaridade que vocês já sabem que eles fizeram, pôr coisas no forno, né? Arrancar coisas de dentro de pessoas, né? Coisas vocês sabem o que é, eu não vou trazer muito detalhe porque o YouTube não gosta, infelizmente, né? O YouTube é uma rede de censura, o que a gente pode fazer? Mas vocês sabem, todos esses relatos estão acontecendo, já foram comprovados por várias instituições independentes, não só por Israel. Tem vídeos, o próprio grupo do terror não tem medo de colocar esses vídeos na rede, então se você defende isso, você é um completo idiota, né? Você deveria ir lá para Gaza, né? Para você ver qual é a realidade de quando você não é desse grupo. E aí você ia entender um pouco melhor. Falta empatia hoje em dia das pessoas se colocarem no lugar dos outros, né? E toda essa questão aqui colocada, né, sobre a parte internacional, os absurdos, porque são absurdos o que o Lula fez, e eu concordo plenamente com toda a questão envolvendo a revolta por parte do povo dos judeus, né, em relação a isso, não só judeus de direita. Existe aí comunidade judaica pela democracia ou coisa do tipo, que é o pessoal que fez, inclusive propagou a palavra do Lula para poder fazer com que ele fosse vencer essas eleições, e agora tá pagando língua, né? Porque viu que o cara é um antissemita e tá se esforçando para ser um antissemita, pelo menos as declarações dele são desse nível. E aí eu vou pegar a declaração daquele que é com certeza atualmente o porta-voz de Israel, o primeiro-ministro de Israel. Então o que ele fala tem bastante impacto, e ele, como judeu, está na sua posição de direito de dizer o que pensa sobre o que foi dito sobre ele. Vamos ver o que ele falou aqui. Today, the president of Brazil, by comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory of 6 million Jews murdered by the Nazis
and he's demonized the Jewish state like the most virulent anti-Semite. He should be ashamed of himself. We cannot leave a quarter of Hamas's terrorist battalions intact. No one would do that in the case of fighting ISIS. You wouldn't leave a quarter of ISIS intact in a defined territory. You wouldn't even think about that, and you didn't. America finished the job with its allies. We will finish the job here with our brave soldiers. I brought today a resolution before the government. I want to read it to you. Israel utterly rejects international diktats regarding a permanent settlement with the Palestinians. A settlement, if it is to be reached, will come about solely through direct negotiations between the parties without preconditions. Israel will continue to oppose unilateral recognition of a Palestinian state. Such a recognition in the wake of the October 7th massacre would be a massive and unprecedented reward to terrorism and would prevent any future peace agreement. Então, é muito importante a fala que ele trouxe aqui, porque é mais ou menos uma fala de chega, né? E eu acredito que o que ele tem que fazer para defender seu povo, ele precisa fazer, né? Muita gente vai falar assim, é radical, pensamento muito exagerado, e vai continuar com os discursos, infelizmente, porque tem gente que gosta de ser um ignorante em relação à história e os termos e tudo mais. É complicado toda essa situação, infelizmente. Você tenta se colocar numa posição como essa, de um país que sofre atentados todos os dias, né? Imagina você ter um vizinho e esse vizinho atirar na sua casa todos os dias, né? E você tem uma família enorme, essa família é atingida com bala perdida, quer dizer, tem uma direção essas balas para atingir realmente os judeus, e em balas a gente pode ter mísseis. Então ele está sempre atirando lá na sua casa, e um dia ele invade sua casa, faz aquele monte de atrocidade que a gente sabe que eles fizeram com o povo, e você vai fazer o quê? Você vai ficar quieto? Você vai cruzar seus braços e falar assim, coitado, eles são vítima da sociedade? Não, você vai atrás dos caras, você vai buscar a justiça, você vai se defender, você vai garantir com que ninguém da sua família e nem ninguém de outro lugar sofra as mesmas consequências, os mesmos males que a sua sociedade passou. E ele está completamente cheio de razão no direito de se defender. Lembre-se, tá? Na justiça internacional, o direito de se defender existe. E, inclusive, todos os países participam de menos o Brasil e esses países ditatoriais como do Oriente Médio e esses absurdos aí, não concordaram. Mas todos os países democráticos concordaram. Os países livres, de fato, concordaram. Então, para pensar um pouco sobre essa questão. Convido vocês novamente a visitar os canais e as fontes que eu vou deixar aí embaixo, tá? Meu nome é Rodrigo Vilhena, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreva no canal, dá aquela força, compartilha com seus amigos também, com pessoas que também corroboram com esse tipo de pensamento. É muito importante para mim e muito importante para que esse tipo de conhecimento chegue às pessoas, para a gente não ficar vivendo nessa ignorância pro resto da vida e ficar ouvindo certas ignorâncias e não entender e não ter os termos corretos para a gente poder utilizar quando realmente aquele tipo de absurdo acontecer. E também para a gente saber a história para impedir que essas coisas aconteçam, não é verdade? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tamo junto.